Nesse vídeo eu vou te ensinar tudo o que você precisa para aprender um idioma novo em até 6 meses. Sim, só 6 meses. Você já ficou se perguntando, nossa, por que tem pessoas que têm uma facilidade com aprender idioma e eu não consigo entender nada? Nossa, será que aquela pessoa tem um talento especial, um dom especial? A resposta é não tem isso aí, eu posso te provar que não. Você fica bom com a prática, com o tempo, conforme você vai entendendo. Quanto mais você estuda, melhor você fica. Não existe, nossa, essa pessoa nasceu para aquilo de falar idiomas. Não tem isso. Todo mundo fala pelo menos um idioma e muito bem. Então todo mundo consegue aprender um outro também da mesma maneira. E tem duas coisas que não interessam quando você está falando de idiomas, que é exatamente, a primeira delas é isso aí de talento, de dom, isso não existe. E a segunda delas é a questão de imersão. Não é porque você está num novo país que você vai aprender, ou não é porque você não está num outro país que você não aprendeu a língua. Não tem nada a ver uma coisa com outra. Você consegue se imergir até mesmo estando no seu próprio país, ou sair dele e não imergir no idioma. Se você faz um intercâmbio, fica só entre brasileiros, conversando com brasileiros, português, você não vai melhorar o seu inglês, o seu italiano. A mesma coisa, você está entre brasileiros, mas está ouvindo italiano, está entendendo italiano, lendo coisas, você vai aprender eventualmente. Então não tem nada a ver uma coisa com a outra. Para aprender um novo idioma, você precisa aprender 5 princípios. Quais são esses 5 princípios que você precisa aprender? Você tem que entender 4 palavras. O primeiro princípio são 4 palavras, tá? Que são sentido, relevância, atenção e memória. Por que essas 4 palavras têm relação? Porque aquilo que não faz sentido pra gente, aquilo que a gente não assimila, não entra na nossa cabeça. Por exemplo, isso, se você ainda não aprendeu uma segunda língua, pode ser que você não entenda isso agora, mas você que já fala outra língua e vai para a terceira, para a quarta, vai entender muito bem. Quando a gente não entende uma palavra numa música que a gente está cantando, a gente canta, por exemplo, Billie Jean do Michael Jackson. Billie Jean's not my love. Por exemplo, você canta na 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 na. Não faz sentido nenhum para você aquilo. Mas a hora que você consegue entender, dar o segundo passo adiante, você percebe, tá, ele tá falando que ela não é a minha amante, lover, por exemplo. Você liga essa palavra, ela faz sentido pra você, você começa a perceber ela. Aí entra a segunda parte, que é ela ser relevante. Por exemplo, para o ser humano no geral, coisas de amor são relevantes pra gente. Então, entender que lover é amante, é um tipo de pessoa que está com você, é relevante. Então você liga e começa a prestar atenção na música. E sempre que você escuta lover, você lembra que é amante, a pessoa com quem você está envolvido. E aí que faz todo sentido e você memoriza. Então essas 4 palavras fazem toda a diferença. Você entender qual é o sentido da coisa, levar isso para ser relevante, depois você vai prestar atenção naquilo e aí sim vai memorizar. Tem todo um processo. Enquanto aquilo não é relevante ou não faz sentido, ou você não prestou atenção, você não memoriza. Então tem todos esses 3 processos antes de você decorar uma coisa, memorizar, aprender de fato. Outro princípio fundamental é você saber usar a língua como uma ferramenta no seu dia a dia e não deixar aquilo de lado, porque por mais que você tenha memorizado alguma coisa, você só decora de fato quando você começa a usar aquilo no seu dia a dia na prática e transforma aquilo numa ferramenta. Senão você vai ouvir e daqui a 2 anos você já esqueceu completamente tudo que você aprendeu hoje. Não funciona, você tem que treinar todos os dias ou pelo menos rotineiramente, frequentemente. Pode não ser todo dia, mas uma vez por semana, uma vez por mês. Tem que estar sempre praticando para não esquecer. Outro princípio é, quando você está aprendendo uma língua, acaba ficando inconsciente. Você nunca mais vai conseguir ouvir uma frase. Por exemplo, I love you em inglês e não saber o que significa, porque isso é extremamente mundialmente conhecido. Então você vai saber o que é why, significa eu. Então você vai saber que sempre que você ouvir I em inglês, você vai ligar o eu. E isso é com todos os idiomas. Conforme você vai ligando isso ao seu inconsciente. Isso aí é aprender, de fato. É a parte maravilhosa do novo idioma, é que você está ali, fluente, ali, fluindo no sentido mais puro da palavra de fluir. Aquilo entra e você já descobre o que é e sai naturalmente. É maravilhoso. Para facilitar tudo isso, existem 7 ações que você pode colocar na prática para melhorar os seus idiomas e aprender eles em até 6 meses, que são bem tranquilas na verdade. A primeira delas é ouvir muito. Quanto mais você ouve um idioma, melhor você fica, principalmente conforme você vai distinguindo que palavras são, entendendo o que é e melhorando seu vocabulário. Conforme você vai treinando o seu ouvido, melhor você fica. O ouvido também acaba sendo praticamente um músculo nesse quesito. Quanto mais você treina, melhor você fica. O segundo ponto é
você entender o significado das palavras além do dicionário. Por exemplo, a expressão corporal, o jeito que eu tô falando, como eu tô falando, vai te indicar muita coisa. O pessoal até fala, né, que o mineiro ele tem vários nu. Eu não sou mineiro, mas eu tenho uma relação muito boa com mineiros. E são totalmente diferentes, sabe? Eu não tô usando nenhuma palavra formal da língua portuguesa, eu tô usando apenas uma expressão. Mas isso faz toda a diferença, conforme você entende o que aquilo significa além do dicionário, sabe? Faz toda a diferença. Essa parte é muito legal para línguas, porque normalmente a gente fica preso no significado de dicionário, mas às vezes uma coisa, ela significa uma ideia, aquela frase ela não é a tradução ao pé da letra, senão você cai naquilo lá de altri 500, né? São outros 500, other 500, que não faz sentido nenhum fora do português. Então você precisa entender a ideia por trás e aí sim você vai trazer uma outra no outro idioma. Misture. Terceiro ponto, misture, ou seja, você aprender as principais categorias de palavras e ir misturando. Por exemplo, aprender 10 nomes, aprender 10 verbos, aprender 10 adjetivos. Por exemplo, eu, ela, ele, Maria, cachorro, gato, por aí vai, sabe? Depois misturar com verbos ser, ter, comer, sabe? Então, o gato come, depois você aprende um outro nome, a pizza, e aí você aprende um adjetivo. O gato come uma pizza bonita. Não faz sentido essa frase, você elimina ela, você coloca outra pessoa. A Maria come uma pizza bonita. A Maria come algum outro adjetivo. A Maria come uma pizza cheirosa, uma pizza gostosa. Sabe, você vai variando conforme você vai aprendendo e vai misturando. Com 30 palavras, né, 10, 10 e 10, você tem inúmeras quantidades de palavras que você pode fazer. Exatamente 1000, na verdade, mas você pode fazer uma quantidade enorme de frases válidas. Nem todas as 1000 vão ser limpas e úteis, mas pelo menos umas 500 vão, com certeza, com apenas 30 palavras, que é bem facinho de aprender. Foque no que importa. Normalmente você não vai usar aquele tempo verbal super complexo que a gente aprende lá nos níveis avançados. Você vai usar apenas as coisas mais cotidianas e mais básicas. Tem até um gráfico bem legal que eu vou deixar aqui para vocês, que ele mostra as palavras que a gente mais usa. Com 3.000 palavras, você consegue fazer 98% de todas as conversas de um dia a dia em um idioma, sabe? Então, com apenas 3.000 palavras, é muita coisa. Tenha um padrinho. Se você tiver uma outra pessoa que pode te ajudar, falando aquela língua, que sabe mais do que você, que vai colocar degraus ali para você subir, então, nossa, eu falei o I, mas eu devia ter falado, aliás, o you eu devia ter falado your, por exemplo, que é seu. Essa pessoa vai te corrigir e vai te ajudar. Isso aí é fundamental para você aprender uma nova língua. De preferência, uma pessoa que saiba falar num nível bom, assim, avançado, não precisa nem ser fluente, mas essa pessoa vai te levar no nível dela e vocês dois vão aprender muito juntos, vão crescer muito juntos, com certeza. É maravilhoso, é assim que você aprende de fato. Você pega ali uma pessoa que está vivenciando aquele idioma, que está ali passando no dia a dia, ela vai te ensinar muito. 6. Copie a cara. Ou seja, você vai copiar os gestos, o jeito de falar, os modismos, para você ficar mais parecido com aquele idioma. Por exemplo, em português a gente fala então, daí, mas no inglês a gente fala so, por exemplo, já é um pouco diferente. No italiano tem os próprios modismos também, e cada idioma vai ter o seu. E conforme você vai aprendendo isso, você soa melhor, soa mais nativo. Então aprender esses pontos são bem relevantes também. O 7º ponto é você entender o idioma como conceitos. Então, por exemplo, beber água pode ser tanto matar a sede, beber água, colocar água para dentro, sabe? Esse é o conceito é esse. Então, é se desprender. Não vai ser necessariamente eu vou pegar o copo e vou beber água e vai ser a frase perfeita no outro idioma. Mas entender qual é a ideia que eu quero passar. A ideia é essa, então tá. Eu posso expressar ela de uma forma, de outra forma, de outra forma, de outra. Então, entender esse conceito, e muitas vezes os idiomas expressam a mesma ideia de maneiras diferentes. Então, isso é bem legal de você entender, sabe? É muito, muito, muito bom para você aprender um novo idioma sabendo disso. No fim das contas, a gente tem muita ideia errada sobre como é aprender um idioma, sendo que é só você estudar, fazer o básico, o ABC que sempre deu certo, que é o que eu tô te falando aqui. Vai sentar a bunda na cadeira e vai fazer o que tem que ser feito, vai falar com as pessoas quando tem que falar, é se arriscar, é errar, é acertar, não é tão difícil. É treinar, é pegar ali esse ABC e não ficar inventando moda. Vai até o final com as mesmas ideias e testa elas até o fim, até você aprender, que aí sim vai dar certo. Se você quer continuar aprendendo novos idiomas, quer aprender italiano, quer conhecer tudo mais,
Se inscreve nesse canal, deixa o seu joinha que é muito importante. Esse canal tá começando aqui de novo, a gente tá pegando aí alguns inscritos, então a sua presença aqui ela é importantíssima, você é muito valioso. Deixa um comentário, eu vou estar te respondendo, aproveita que o canal ainda tá pequeno, a gente vai conversar aqui no comentário de tudo que você quiser, eu vou te ajudar pessoalmente ali, eu vou olhar teu caso com lupa e vou poder te ajudar. Então tudo que você precisar, deixa nos comentários, deixa seu like, manda esse vídeo para quem quer aprender italiano e vamos aprender um novo idioma. Ci vediamo!